Em meio a uma audiência de divórcio, uma mulher grávida é publicamente humilhada pela nova companheira de seu ex-marido. Mas quando o juiz revela provas ocultas de manipulação e crueldade, a verdade vira o jogo diante de todos. Daquele tribunal, não sai apenas uma decisão legal. Nasce a força de uma mãe que se recusa a ser silenciada. A manhã chegou com um céu nublado sobre Belo Horizonte. O prédio do Fórum Lafayette, no coração da capital mineira, já estava movimentado desde cedo. Pessoas subiam e desciam as escadas de mármore. Advogados carregavam pastas volumosas, funcionários transitavam pelos corredores com pilhas de processos. No terceiro andar, a vara de família aguardava mais uma audiência de divórcio, mais uma história de separação, mais um fim anunciado de um relacionamento que um dia prometeu ser eterno. Marina Almeida chegou ao tribunal às 8h30 da manhã. Seus passos eram lentos, cuidadosos. Com 6 meses de gestação, cada movimento exigia mais esforço do que ela estava acostumada. Vestia uma blusa azul clara e uma calça de tecido leve, sem adornos, sem maquiagem pesada. Apenas um batom discreto e o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples. Suas mãos descansavam instintivamente sobre a barriga arredondada, como se protegesse não só o bebê, mas também a si mesma do que estava por vir. Ela entrou na sala de audiências acompanhada de sua advogada, doutora Cláudia Ferreira, uma mulher de meia idade com expressão séria e olhar atento. Cláudia conhecia bem aquele tipo de caso. Havia visto tantas mulheres naquela mesma posição, enfrentando não apenas a dissolução de um casamento, mas também a humilhação pública e o abandono emocional. Marina era mais uma, mas Cláudia sabia que cada história carregava sua própria dor, sua própria luta. Marina escolheu um banco nos primeiros lugares, próximo à mesa onde os advogados se sentariam. A sala ainda estava vazia, mas logo começaria a encher. Ela respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ali, naquele espaço frio e formal, seria decidido o futuro dela e do filho que esperava. Ali seria determinado se ela teria paz ou se continuaria sendo alvo de ataques e manipulações. Ali o homem que um dia jurou amá-la tentaria convencer um juiz de que ela era instável, exagerada, incapaz. Os minutos passaram devagar. Marina observava cada pessoa que entrava. Alguns eram advogados que cumprimentavam Cláudia com acenos discretos. Outros eram curiosos, pessoas que frequentavam audiências públicas como quem assiste a um espetáculo. Havia também jornalistas locais, atraídos pela repercussão que o caso havia ganhado nas últimas semanas. Afinal, não era todo dia que um empresário conhecido da cidade se via envolvido em um escândalo de traição e abandono da esposa grávida. Marina tentou não pensar nisso, tentou não se importar com os olhares de julgamento, com os cochichos baixos, com a sensação de estar sendo observada como se fosse uma peça de museu. Mas era difícil, muito difícil. Foi então que ela ouviu o som dos saltos altos ecoando pelo corredor, um som ritmado, cadenciado, proposital. Marina sentiu o estômago apertar. Sabia quem era antes mesmo de ver. Conhecia aquele andar, aquela forma de se impor no ambiente, aquela necessidade de ser notada. Jéssica Moreira entrou na sala como quem entra em um palco. Usava um vestido vermelho justo, salto agulha, cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros. Seus lábios estavam pintados de um vermelho vibrante, que combinava com o vestido. Carregava uma bolsa de grife e exibia um sorriso confiante, quase arrogante. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem Marina, e quando encontraram, o sorriso se alargou. Ela caminhou deliberadamente até onde Marina estava sentada. Não havia necessidade de passar por ali, mas Jéssica fez questão. Parou ao lado do banco, olhou para a barriga de Marina e soltou um suspiro teatral. "Nossa, que calor hoje, não é mesmo?" disse Jéssica, abanando-se com a mão. "Imagino como deve ser difícil para você, grávida assim. Deve estar exausta." Marina não respondeu. Manteve os olhos fixos à frente, as mãos ainda sobre a barriga. Doutora Cláudia, ao seu lado, lançou um olhar severo para Jéssica, mas também não disse nada.
Sabia que qualquer reação seria exatamente o que ela queria. É verdade que grávidas ficam muito emotivas? Jéssica continuou fingindo inocência. Ouvi dizer que tudo vira um drama. Um choro aqui, uma crise lá. Deve ser difícil controlar as emoções, imagino. Algumas pessoas na sala começaram a prestar atenção. Os murmúrios baixos cessaram. Todos queriam ver o que aconteceria. Marina respirou fundo, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos, mas não permitiu que caíssem. Não daria a Jéssica essa satisfação. Jéssica inclinou-se levemente, aproximando-se mais. Sabe, Marina, eu só queria que você soubesse que não há ressentimentos da minha parte. O que aconteceu entre você e o Rodrigo foi natural. As pessoas se afastam quando não têm mais conexão. Não é culpa de ninguém. Marina fechou os olhos por um momento. Sentiu a raiva subir, quente e sufocante, mas a manteve presa dentro de si. Não era o momento. Não ali. Aliás, Jéssica ergueu a mão esquerda, exibindo um anel de diamante que brilhava sob a luz das lâmpadas fluorescentes. Rodrigo me deu isso ontem. Lindo, não é? Ele disse que queria que eu me sentisse especial, e eu me sinto muito especial. Doutora Cláudia tocou o braço de Marina, um gesto de apoio silencioso. Marina abriu os olhos e fitou Jéssica pela primeira vez. Seus olhos estavam marejados, mas sua expressão não era de derrota. Era de algo mais profundo, algo que Jéssica não conseguiu decifrar completamente. Você vai ficar bem, disse Jéssica, ainda sorrindo. Sei que agora parece difícil, mas com o tempo você vai entender e vai seguir em frente. Todos seguem. Ela se afastou então, caminhando, até o outro lado da sala, onde se sentou com a mesma pose ensaiada de sempre. Cruzou as pernas, ajeitou o cabelo e esperou. Esperou pela chegada de Rodrigo, esperou pela audiência, esperou pelo momento em que poderia assistir à definitiva desintegração da mulher que antes ocupava o lugar que agora era seu. Marina permaneceu imóvel. As mãos tremiam levemente sobre a barriga. Sentia o bebê se mexer, como se percebesse a tensão da mãe. Ela sussurrou baixinho, apenas para si mesma e para o filho, palavras de conforto que tentavam acalmar ambos. Mais pessoas entraram na sala. O burburinho aumentou. Todos sabiam que aquela não seria uma audiência comum. Todos esperavam pelo espetáculo, mas Marina não queria ser espetáculo. Queria apenas justiça. Queria apenas que alguém, finalmente, enxergasse a verdade por trás das máscaras. E então, ele chegou. Rodrigo Almeida entrou pela porta com a postura confiante de quem está acostumado a ter o controle. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados, terno cinza impecável. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras de Belo Horizonte. Tinha prestígio, dinheiro, influência, e usava tudo isso como armas. Ele cumprimentou alguns conhecidos com acenos e sorrisos cordiais. Não olhou para Marina. Passou por ela como se não existisse, como se aquela mulher grávida sentada no banco não fosse a mesma com quem compartilhou 15 anos de vida. Dirigiu-se diretamente para onde Jéssica estava, sentou-se ao lado dela e lhe deu um beijo rápido na bochecha. O gesto foi proposital. Público. Uma declaração. Marina desviou o olhar. Não suportava ver. Não suportava sentir a facada que aquilo representava. Doutora Cláudia abriu a pasta que carregava, começando a revisar documentos, preparando-se para o que viria. Ela sabia que a batalha seria dura, sabia que Rodrigo não mediria esforços para sair vitorioso. Mas também sabia que tinha nas mãos algo que ele desconhecia, algo que poderia mudar completamente o rumo daquela audiência. Faltavam poucos minutos para o início. A sala estava quase lotada. O clima era denso, carregado de expectativa e tensão. Marina fechou os olhos mais uma vez e fez uma prece silenciosa. Pediu forças, pediu coragem, pediu que a verdade finalmente viesse à tona. Porque ali, naquela manhã nublada em Belo Horizonte, não se decidiria apenas um divórcio. Ali se decidiria se uma mulher teria o direito de reconstruir sua vida longe de quem a destruiu. Ali
Se decidiria se um bebê cresceria em um ambiente de paz ou de constante manipulação. Ali se decidiria se a justiça realmente existia ou se era apenas mais uma palavra bonita sem significado real. O silêncio repentino que tomou conta da sala foi quebrado pelo som da porta lateral se abrindo. Todos se levantaram instintivamente. O Dr. Henrique Tavares adentrou o recinto com passos firmes e postura solene. Era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação discreta e expressão que mesclava seriedade e compaixão. 28 anos de carreira na magistratura lhe haviam ensinado a ler pessoas, a perceber mentiras disfarçadas de verdades, a identificar manipulações escondidas sob discursos bem elaborados. Ele caminhou até a mesa central, acomodou-se em sua cadeira e ajustou os óculos enquanto observava rapidamente o ambiente. Seus olhos percorreram os rostos presentes. Notou a tensão no ar, as expressões contraídas, o desconforto mal disfarçado de alguns. Notou especialmente a mulher grávida sentada nos primeiros bancos, com as mãos protetoras sobre a barriga e os olhos vermelhos de quem lutava para conter lágrimas. Notou também a outra mulher, de vermelho, com um sorriso confiante demais para quem estava em um tribunal. "Bom dia a todos", disse o juiz, sua voz grave ecoando pela sala. "Estamos aqui para a audiência de divórcio do processo número 3416/2024. Autor: Rodrigo Henrique Almeida. Ré: Marina Santos Almeida. Solicito que todos permaneçam em silêncio durante os procedimentos. Qualquer manifestação inadequada resultará na retirada imediata da pessoa do recinto. Este é um espaço de justiça, não de espetáculo." O recado foi claro e direto. Alguns dos curiosos se ajeitaram nos bancos, constrangidos. Jéssica manteve o sorriso, mas algo em seu olhar vacilou por uma fração de segundo. "Que os advogados se apresentem", continuou o Dr. Henrique. Do lado de Rodrigo, levantou-se um homem de terno azul marinho, gravata impecável e pasta de couro nas mãos. Dr. Alberto Mendes, representando o autor, Rodrigo Henrique Almeida, Excelência. Doutora Cláudia Ferreira, representando a ré Marina Santos Almeida, disse a advogada de Marina, levantando-se brevemente antes de se sentar novamente. O juiz acenou, fazendo anotações em seu bloco. "Muito bem. Dr. Alberto pode iniciar." O advogado de Rodrigo se levantou com a confiança de quem já havia ensaiado cada palavra. Abriu a pasta, retirou alguns documentos e começou. "Excelência, meu cliente busca nesta ação o divórcio consensual, compartilha equitativa dos bens adquiridos durante o matrimônio e regulamentação de visitas ao filho que está por nascer. Gostaria de ressaltar que o Sr. Rodrigo Almeida sempre foi um marido prestativo e um futuro pai dedicado. No entanto, a relação conjugal se tornou insustentável devido a divergências irreconciliáveis. Meu cliente está disposto a colaborar financeiramente com todas as necessidades da criança e deseja manter uma relação saudável e presente na vida do menor." Marina sentiu a raiva ferver dentro de si. Divergências irreconciliáveis. Como se o motivo da separação fosse algo abstrato, algo sem nome ou rosto. Como se não houvesse uma mulher de vermelho sentada ali, exibindo um anel como troféu de conquista. Doutora Cláudia se levantou. "Excelência, com a devida vênia, preciso contestar a narrativa apresentada pela defesa do autor. Este não é um caso de divórcio consensual. A senhora Marina não concorda com os termos propostos pelo senhor Rodrigo, especialmente no que diz respeito à guarda e às visitas. Temos provas de que o ambiente oferecido pelo autor não é adequado para o bem-estar emocional da criança." Dr. Alberto revirou os olhos discretamente. "Excelência, a defesa da ré vem tentando pintar meu cliente como um vilão, quando na verdade ele é apenas um homem que decidiu seguir em frente após o término de um relacionamento que já não funcionava mais. Não há nada de errado nisso." "Não há nada de errado em abandonar uma esposa grávida", retrucou Cláudia, sua voz firme e controlada. "Não há nada de errado em expor essa mulher a situações humilhantes e degradantes?" "Objeção, Excelência." Dr. Alberto levantou a voz.
A defesa da ré está tentando apelar para o emocional sem apresentar fatos concretos. Fatos concretos são exatamente o que temos, respondeu Cláudia, abrindo sua pasta e retirando um envelope grosso. E pretendemos apresentá-los no momento adequado. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Ordem, por favor. Vamos manter a civilidade. Dr. Alberto, continue sua exposição. O advogado assentiu. Como eu dizia, Excelência, meu cliente reconhece suas responsabilidades. Ele está ciente de que o fim do casamento ocorreu em um momento delicado, mas isso não o torna um pai ausente ou irresponsável. Aliás, gostaria de chamar o próprio Sr. Rodrigo para prestar seu depoimento. Rodrigo se levantou e caminhou até o espaço reservado para testemunhas. Prestou o juramento de praxe e sentou-se, ajeitando o terno com movimentos calculados. Seu rosto exibia uma expressão séria, quase contrita, como se carregasse o peso de uma decisão difícil. Sr. Rodrigo, começou o Dr. Alberto, o senhor poderia explicar para o juiz o que levou ao término do casamento? Rodrigo suspirou como se aquela fosse uma pergunta dolorosa. Foi difícil, doutor, muito difícil. Marina e eu estávamos juntos há 15 anos. Construímos uma vida, uma história. Mas nos últimos meses, percebi que algo havia mudado. Nós não conversávamos mais, ela estava sempre irritada, sempre insatisfeita. De verdade tentei manter o casamento, mas chegou um ponto em que percebi que estava me fazendo mal continuar em uma relação onde não havia mais amor. Marina cerrou os punhos. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente elaborada. Cada frase era uma distorção da realidade. E quando o senhor soube da gravidez? Perguntou o advogado. Fiquei feliz, é claro, Rodrigo respondeu prontamente. Sempre quis ser pai, mas também fiquei preocupado. Marina estava emocionalmente instável. Qualquer coisa era motivo para discussão. Ela interpretava tudo de forma exagerada. Comecei a temer pelo bem-estar dela e do bebê. Instável? Cláudia se levantou. Excelência, posso questionar a testemunha? Pode, concordou o juiz. Cláudia caminhou até Rodrigo, seus olhos fixos nos dele. Sr. Rodrigo, o senhor afirma que sua esposa estava emocionalmente instável. Em que momento exatamente o senhor começou a pensar isso? Como eu disse, nos últimos meses do casamento. Interessante. Cláudia folheou alguns papéis. Porque, de acordo com os registros médicos da senhora Marina, ela nunca foi diagnosticada com qualquer tipo de instabilidade emocional. Na verdade, seu obstetra atesta que ela está psicologicamente saudável e apta para cuidar de uma criança. Eu não disse que ela foi diagnosticada, Rodrigo corrigiu rapidamente. Eu disse que ela estava agindo de forma instável, é diferente. Entendo. E essa instabilidade se manifestava como? Rodrigo hesitou por uma fração de segundo. Ela chorava muito, ficava paranoica, achava que eu estava escondendo coisas dela. E estava. Cláudia perguntou, sua voz calma, mas penetrante. Não sei do que a senhora está falando. Vou reformular. Cláudia voltou para sua mesa e pegou outro documento. Sr. Rodrigo, em algum momento durante os últimos 6 meses de casamento, o senhor manteve um relacionamento extraconjugal? A sala inteira prendeu a respiração. Jéssica descruzou as pernas e se inclinou levemente para a frente. Rodrigo manteve a expressão controlada, mas seus olhos traíram um lampejo de irritação. Eu e Marina já estávamos separados emocionalmente, ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. O que aconteceu depois disso não deveria ser considerado traição. Depois? Cláudia ergueu uma sobrancelha. O senhor poderia especificar essa linha temporal? Dr. Alberto se levantou. Excelência, não vejo relevância nessa linha de questionamento. O divórcio já é um fato. O que importa agora é a regulamentação da guarda e das obrigações. A relevância, Cláudia respondeu, antes que o juiz pudesse falar. Está no caráter do autor e na sua capacidade de oferecer um ambiente saudável para a criança. Se ele foi capaz de trair a confiança de sua esposa, se foi capaz de manipular situações e narrativas, isso precisa ser considerado. O juiz refletiu por um momento. Prossiga, doutora Cláudia.
Mas seja objetiva. Sim, Excelência. Ela voltou sua atenção para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor conheceu a senhorita Jéssica Moreira antes ou depois de comunicar à sua esposa o desejo de se separar? Rodrigo abriu a boca, fechou e então respondeu. Antes, mas éramos apenas amigos. Apenas amigos, repetiu Cláudia, um tom de incredulidade na voz. Amigos que agora moram juntos, amigos que trocam anéis de compromisso, amigos que, segundo testemunhas, foram vistos em situações românticas, enquanto o senhor ainda era casado. A máscara de controle de Rodrigo começou a rachar, seu maxilar se contraiu, e Marina, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, sentiu uma centelha de esperança acender dentro de si. O clima na sala mudou completamente. O que antes era apenas mais uma audiência de divórcio, agora se transformava em algo maior. As pessoas nos bancos se inclinavam para a frente, atentas a cada palavra. Os jornalistas faziam anotações frenéticas, e Marina, que até então se mantivera quieta e invisível, começava a sentir que talvez, apenas talvez, alguém finalmente estivesse disposto a ouvir a verdade. Doutora Cláudia voltou para sua mesa e retirou da pasta um conjunto de folhas grampeadas. Eram impressões de conversas, mensagens trocadas via aplicativo de celular. Ela as ergueu para que o juiz pudesse ver. Excelência, gostaria de apresentar como prova material as conversas entre o Sr. Rodrigo e a senhorita Jéssica Moreira, datadas de março a julho deste ano. Nestas mensagens, fica evidente que o relacionamento entre ambos começou muito antes da separação oficial do casal. Objeção. Dr. Alberto se levantou bruscamente. Como essas mensagens foram obtidas? Se foi de forma ilícita, não podem ser aceitas como prova. Foram obtidas do celular da própria senhora Marina, explicou Cláudia calmamente. O senhor Rodrigo, durante o casamento, usava o tablet dela para acessar suas mensagens quando o celular dele estava sem bateria. As conversas ficaram sincronizadas no dispositivo. Não houve invasão de privacidade, apenas acesso a informações que estavam disponíveis em um aparelho que pertencia à minha cliente. O juiz estendeu a mão. Traga para análise. Cláudia entregou os documentos ao oficial de justiça, que os levou até a mesa do Dr. Henrique. O magistrado começou a ler, seus olhos percorrendo as linhas com atenção crescente. À medida que lia, sua expressão ficava mais severa. Ele virava as páginas devagar, absorvendo cada detalhe. Rodrigo estava visivelmente incomodado. Mexia-se na cadeira, ajeitava a gravata, cruzava e descruzava os braços. Jéssica, ao lado dele no banco, perdera o sorriso confiante. Seus olhos agora demonstravam preocupação. Após alguns minutos de leitura, o juiz ergueu os olhos e fitou Rodrigo. Senhor Rodrigo, nestas mensagens datadas de abril, 2 meses antes de o senhor comunicar oficialmente à sua esposa o desejo de se separar, há uma conversa na qual o senhor diz à senhorita Jéssica, e cito, "Preciso sair dessa com cuidado. Ela não pode desconfiar de nada antes da hora certa. Quando eu contar sobre o bebê, vai ser mais difícil para ela reagir. O senhor confirma que escreveu isso?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo abriu a boca, mas nenhum som saiu imediatamente. Finalmente ele respondeu, a voz um pouco mais fraca do que antes. Eu estava confuso naquela época. Não sabia como lidar com a situação. Confuso, repetiu o juiz, sua voz destilando ceticismo. O senhor não parece confuso nestas mensagens, senhor Rodrigo. O senhor parece bastante decidido. Há até uma conversa onde o senhor e a senhorita Jéssica discutem detalhes sobre a guarda da criança antes mesmo do bebê nascer. Isso me preocupa profundamente. Doutora Cláudia aproveitou o momento. Excelência, gostaria de chamar a senhorita Jéssica Moreira para depor. O juiz assentiu. Senhorita Jéssica, por favor, aproxime-se para prestar depoimento. Jéssica hesitou por um momento, mas não havia escolha. Levantou-se, alisou o vestido vermelho e caminhou até o local destinado às testemunhas. Prestou juramento e sentou-se, tentando recuperar a compostura que demonstrara ao entrar na sala. Doutora Cláudia não perdeu tempo. Senhorita Jéssica,
A senhora conheceu o Sr. Rodrigo em que circunstâncias? Somos amigos há alguns anos, Jéssica respondeu, a voz firme, mas não tão confiante quanto antes. Conheci ele em um evento de negócios. E quando esse relacionamento de amizade se tornou romântico? Jéssica jogou o cabelo para trás, um gesto que parecia automático, uma tentativa de manter a fachada de controle. Depois que ele e Marina decidiram se separar, Rodrigo me procurou porque estava emocionalmente abalado. Eu apenas ofereci apoio. Apoio, ecoou Cláudia. Que tipo de apoio exatamente? Conversa, companhia. Ele estava passando por um momento difícil. Cláudia pegou outro documento. Nas mensagens de maio, a senhora escreveu para o Sr. Rodrigo: quando você se livrar dela, definitivamente vamos poder viver como sempre quisemos. A senhora pode explicar o que quis dizer com se livrar dela? Jéssica empalideceu levemente. Eu quis dizer quando o divórcio fosse oficializado. Nada mais que isso. Só isso? Cláudia continuou. Porque em outra mensagem, datada de junho, a senhora sugere ao Sr. Rodrigo que ele deveria questionar a capacidade mental da senhora Marina para cuidar do bebê. Por que uma amiga, oferecendo apenas apoio emocional, se envolveria em sugestões desse tipo? Eu estava preocupada com ele, Jéssica retrucou, uma nota defensiva na voz. Marina estava deixando ele louco com as acusações dela. Ela via traição onde não havia. Era paranoia. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram de dor. Eram de indignação. Ela havia sido chamada de paranoica durante meses. Rodrigo a convencera de que estava imaginando coisas, de que os sinais que via eram fruto de seus hormônios descontrolados. E agora, ali, diante de todos, a prova de que ela nunca estivera imaginando nada. Paranoia, disse Cláudia, sua voz cortante. Interessante que a senhora use essa palavra, porque pelas evidências aqui apresentadas, a senhora Marina tinha todas as razões para desconfiar. A senhora não acha? Jéssica não respondeu imediatamente. Seus olhos procuraram os de Rodrigo, como se buscasse orientação. Ele desviou o olhar. Senhorita Jéssica, o juiz interveio, gostaria que respondesse à pergunta da advogada. Eu não tenho que explicar meus sentimentos, Jéssica disse, a voz ganhando um tom de arrogância novamente. Rodrigo escolheu estar comigo. Isso deveria dizer tudo. Na verdade, doutora Cláudia retrucou, o que isso diz é que o Sr. Rodrigo tomou uma decisão enquanto ainda estava casado e usou de subterfúgios para esconder essa decisão de sua esposa grávida. Isso não é apenas antiético, é cruel. Objeção, Dr. Alberto praticamente gritou. A advogada está fazendo julgamentos morais, não jurídicos. Sustentada, disse o juiz. Doutora Cláudia, mantenha o foco nos fatos. Sim, excelência. Ela voltou sua atenção para Jéssica. Senhorita Jéssica, a senhora esteve presente em algum momento em que a senhora Marina foi humilhada ou desrespeitada? Jéssica franziu a testa. Não sei do que está falando. Deixe-me refrescar sua memória. Cláudia pegou outra folha de papel. Testemunhas afirmam que no último sábado, quando a senhora Marina foi buscar alguns de seus pertences na casa onde residia com o Sr. Rodrigo, a senhora estava presente e fez comentários depreciativos sobre sua aparência física e seu estado emocional. Isso é verdade? Eu estava na minha casa, Jéssica respondeu erguendo o queixo. Tenho o direito de dizer o que penso. Sua casa? Marina não conseguiu se conter. A palavra saiu como um sussurro doloroso, mas alto o suficiente para ser ouvida por muitos na sala. Aquela era a casa dela, a casa que ela ajudara a mobiliar, a decorar, a transformar em lar. E agora, Jéssica a chamava de sua. O juiz voltou sua atenção para Marina. Viu a dor estampada em seu rosto. Viu as mãos tremendo sobre a barriga. Viu uma mulher sendo despedaçada e tentando se manter inteira pelo filho que carregava. Senhorita Jéssica, o juiz disse, sua voz agora mais firme. Quero deixar algo muito claro. Este tribunal não é palco para demonstrações de superioridade ou humilhação. Se a senhora fez comentários ofensivos à senhora Marina,
Isso será levado em consideração na minha decisão. A criança que está por nascer merece crescer em um ambiente de respeito, não de hostilidade. Jéssica abriu a boca para responder, mas o olhar severo do juiz a fez reconsiderar. Ela se calou. Pode voltar ao seu lugar, disse o Dr. Henrique. Jéssica se levantou e voltou para o banco ao lado de Rodrigo. Mas o ar triunfante que exibia ao entrar na sala havia desaparecido completamente. Agora havia medo. E Marina, pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinha naquela luta. Doutora Cláudia se virou para onde Marina estava sentada. Seus olhos se encontraram em um momento de compreensão silenciosa. Era a hora. O momento que Marina havia temido e, ao mesmo tempo, desejado. A chance de finalmente falar, de colocar em palavras tudo o que havia guardado dentro de si durante meses. Excelência, disse Cláudia, gostaria de chamar a senhora Marina Santos Almeida para prestar seu depoimento. Marina respirou fundo. Sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se de alguma forma soubesse que aquele era um momento decisivo. Ela se levantou devagar, apoiando-se levemente no encosto do banco. Caminhou até o local designado, cada passo uma afirmação de que estava ali, viva, resistindo. Prestou o juramento com voz suave, mas clara. Sentou-se, ajeitou a blusa sobre a barriga e esperou. O juiz a observava com atenção. Havia compaixão em seus olhos, mas também uma busca por verdade. Senhora Marina, começou doutora Cláudia com gentileza, sei que este é um momento difícil, mas preciso que a senhora conte com suas próprias palavras o que tem vivido nos últimos meses. Marina olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Ela as entrelaçou, tentando encontrar firmeza nelas. Então, olhou para cima, para a sala repleta de pessoas. Viu Rodrigo que desviava o olhar. Viu Jéssica que a fitava com desprezo mal disfarçado. Viu os curiosos, os jornalistas, os desconhecidos. E decidiu que não se importava mais com o que pensariam dela. Eu tentei, começou, e sua voz estava mais firme do que esperava. Por meses tentei salvar meu casamento. Mesmo quando comecei a perceber que algo estava errado, mesmo quando as evidências estavam na minha frente, eu tentei acreditar que estava imaginando coisas. Porque era isso que Rodrigo me dizia, que eu estava paranoica, que estava exagerando, que meus hormônios estavam me deixando louca. Ela fez uma pausa, sentindo as lágrimas se formarem, mas não as conteve. Deixou que caíssem. Quando descobri que estava grávida, continuou, pensei que seria o recomeço para nós. Rodrigo sempre disse que queria ter filhos. Então, contei a ele com tanta esperança, com tanta alegria. E ele sorriu, me abraçou, disse que estava feliz. Mas naquela mesma noite, eu o vi mandando mensagens para alguém. Quando perguntei quem era, ele disse que era trabalho. Quando insisti, ele ficou bravo. Disse que eu estava sendo controladora, desconfiada. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Comecei a notar outros sinais. Ele chegava tarde em casa. Desviava ligações quando eu estava por perto. Mudou as senhas do celular e do computador. Quando questionei, ele me acusou de não confiar nele. Disse que uma esposa de verdade não ficaria vigiando o marido. Me fez sentir culpada por ter dúvidas legítimas. A sala estava em silêncio absoluto. Cada palavra de Marina ecoava com um peso que transcendia o jurídico. Era a história de tantas mulheres que haviam sido silenciadas, invalidadas, feitas sentir que sua percepção da realidade não importava. Ele começou a controlar o dinheiro, ela revelou, e essa parte era especialmente dolorosa. Tínhamos uma conta conjunta, mas ele mudou isso. Disse que, como eu estava grávida e não estava mais trabalhando, seria mais organizado se ele cuidasse das finanças. Toda vez que eu precisava comprar algo, tinha que pedir. Tinha que justificar. E se ele achasse que não era necessário, simplesmente dizia não. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente no banco. Dr. Alberto rabiscava furiosamente em seu bloco de notas. Meus amigos começaram a se afastar, Marina continuou, e só depois entendi por quê. Rodrigo contava a eles que eu estava emocionalmente instável por causa da gravidez, que dizia coisas sem sentido,
que era melhor me darem espaço. Ele me isolou e fez parecer que era para o meu próprio bem. Ela olhou diretamente para Rodrigo agora. Quando finalmente descobri sobre Jéssica, quando tive provas concretas, confrontei você. E sabe o que você disse? Que eu estava tendo um surto, que grávidas ficam emotivas e veem coisas que não existem. Você me fez acreditar que eu estava louca, que o problema era eu, não você. Marina, Rodrigo começou a falar, mas o juiz ergueu a mão silenciando-o. O senhor terá sua chance de responder, senhor Rodrigo. Agora é momento da senhora Marina falar. Marina assentiu em agradecimento ao juiz. Quando ele finalmente admitiu que queria o divórcio, foi 3 dias antes de uma consulta médica importante. O médico havia detectado uma pequena complicação na gravidez e pediu que eu evitasse estresse. Rodrigo sabia disso, mas mesmo assim escolheu aquele momento para dizer que estava saindo. Disse que não me amava mais, que havia encontrado alguém melhor, alguém que o fazia feliz de verdade. As lágrimas caíam livremente agora, mas Marina não parava. Ele saiu de casa naquele dia. Me deixou sozinha, grávida, assustada. E no dia seguinte, quando fui à consulta, a pressão estava altíssima. Tive que ser medicada. O médico disse que se continuasse assim poderia prejudicar o bebê. Liguei para Rodrigo, implorei que conversássemos com calma, que pensássemos no nosso filho. Ele desligou na minha cara. Marina passou a mão pela barriga, um gesto protetor. Nas semanas seguintes tentei manter a dignidade. Tentei processar tudo sozinha. Mas Jéssica não me deixou. Ela aparecia em lugares que sabia que eu estaria. Postava fotos com Rodrigo nas redes sociais, sempre com legendas provocativas. Comentava sobre como era bom finalmente ter encontrado um homem que a valorizava. Era como se não bastasse ter levado meu marido, ela precisava me destruir completamente. Doutora Cláudia se aproximou suavemente. Marina, o que você sentiu quando soube que teria que enfrentar Rodrigo nesta audiência? Medo, Marina respondeu sem hesitar. Muito medo, porque sei como ele é persuasivo. Sei como ele consegue fazer as pessoas acreditarem nele. Ele construiu uma narrativa onde eu sou a vilã, a mulher desequilibrada que não aceita o fim do casamento. E eu temi que mesmo aqui, mesmo diante de um juiz, essa narrativa prevalecesse. E o que a senhora espera desta audiência? Perguntou Cláudia. Marina olhou para o juiz. Espero justiça. Não quero vingança. Não quero prejudicar Rodrigo. Só quero que meu filho cresça em um ambiente seguro, longe de manipulações e jogos psicológicos. Quero que ele tenha a chance de conhecer o pai, mas não quero que seja usado como peça de barganha ou como forma de continuar me controlando. Ela fez uma pausa e então disse algo que surpreendeu a todos. E quero que outras mulheres que estejam passando pelo mesmo saibam que não estão loucas, que quando sentem que algo está errado, provavelmente está, que suas emoções são válidas, que merecem respeito. O juiz escrevia rapidamente. Doutora Cláudia sorriu discretamente, orgulhosa, e Marina, exausta, mas aliviada, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada, senhora Marina, disse o juiz. Doutor Alberto, gostaria de fazer perguntas à testemunha? O advogado de Rodrigo se levantou. Senhora Marina, a senhora não acha que pode estar, de fato, exagerando alguns acontecimentos devido ao estado emocional em que se encontra? Antes que Marina pudesse responder, doutora Cláudia interveio. Objeção, excelência. A pergunta é ofensiva e repete exatamente o padrão de invalidação emocional que minha cliente descreveu. Sustentada, disse o juiz, olhando severamente para Dr. Alberto. Reformule sua pergunta ou passe para a próxima. Dr. Alberto hesitou, percebendo que qualquer tentativa de desqualificar Marina agora seria contraproducente. Sem mais perguntas, excelência. Marina voltou para seu lugar e pela primeira vez desde que entrara naquela sala sentiu-se forte. Frágil ainda, machucada ainda, mas forte. O juiz folheou mais alguns documentos. Então ergueu os olhos e disse algo que fez o coração de todos acelerarem. Antes de prosseguir, preciso informar que recebi esta manhã um relatório adicional que julgo relevante para este caso.
Um relatório que muda consideravelmente minha compreensão da situação. A sala inteira prendeu a respiração. Rodrigo empalideceu. Jéssica agarrou o braço dele. E Marina, sem saber exatamente o que viria, sentiu uma mistura de esperança e terror. O juiz abriu um envelope lacrado sobre sua mesa e começou a ler. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o som das folhas de papel sendo viradas pelo juiz. O Dr. Henrique Tavares lia com expressão cada vez mais grave. Seus lábios se comprimiam em uma linha fina. Seus olhos, por trás dos óculos, demonstravam uma mistura de indignação e tristeza. Ele viu muita coisa em quase 3 décadas de magistratura, mas algumas situações ainda conseguiam chocá-lo. Finalmente, ele ergueu o olhar. Varreu a sala com os olhos, pousando-os brevemente em cada pessoa presente. Quando falou, sua voz tinha um peso que fez todos se impertigarem. Este relatório, começou, erguendo o documento, foi elaborado por uma agência de investigação particular, contratada pela família da senhora Marina. Normalmente, eu seria cético quanto a investigações privadas, pois muitas vezes carecem de rigor. No entanto, este relatório foi meticulosamente documentado e corroborado por provas materiais, que verifiquei pessoalmente. Rodrigo tentou manter a compostura, mas suas mãos apertavam os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Jéssica havia perdido completamente a cor do rosto. De acordo com este relatório, o juiz continuou, o Sr. Rodrigo Almeida não apenas iniciou um relacionamento extraconjugal enquanto sua esposa estava grávida, como também instruiu funcionários de sua empresa a fornecerem álibi falsos caso questionados sobre seu paradeiro em determinadas datas. 3 funcionários confirmaram, em depoimentos gravados, que foram orientados a mentir. 1. Murmúrio percorreu a sala. Dr. Alberto se levantou imediatamente. Excelência, preciso questionar a legalidade e admissibilidade desses depoimentos. Meu cliente não foi informado sobre essa investigação. Não há nada de ilegal nisso, Dr. Alberto, respondeu o juiz secamente. Os funcionários prestaram depoimentos voluntariamente. Ninguém foi coagido. E quanto ao Sr. Rodrigo não ter sido informado, ele também não informou sua esposa sobre muitas coisas, não é mesmo? O advogado se sentou, claramente sem resposta adequada. O juiz voltou ao relatório. Mas o que mais me preocupa não são apenas as mentiras sobre o relacionamento. O que me preocupa profundamente são as conversas gravadas entre o Sr. Rodrigo e a senhorita Jéssica sobre estratégias específicas para desestabilizar emocionalmente a senhora Marina. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela não sabia que sua mãe havia contratado investigadores. Dona Lúcia, sempre tão protetora, sempre tão determinada a defender a filha. Marina sentiu uma onda de gratitude invadir seu peito. Tenho aqui, o juiz pegou um pequeno dispositivo. Gravações de áudio obtidas legalmente de conversas que ocorreram em espaços públicos. Vou reproduzir uma delas. Ele conectou o dispositivo a um alto-falante. O som encheu a sala. Era a voz de Rodrigo, inconfundível. Precisamos fazer com que ela pareça instável. Se ela surtar em público, melhor ainda. Temos que documentar tudo, vai ajudar no processo de guarda. E então, a voz de Jéssica igualmente clara. Eu posso provocá-la. Sei exatamente o que dizer para tirar ela do sério. Mulher grávida é emotiva. Qualquer coisa faz chorar. Se ela tiver uma crise na frente de testemunhas, podemos usar isso. Exatamente, a voz de Rodrigo concordou. E quando o bebê nascer, vamos pedir guarda compartilhada. Ela vai precisar de mim financeiramente. Posso usar isso para manter controle. Se ela não cooperar, cortamos a pensão. Dizemos que o dinheiro é para a criança, não para ela bancar sua vida. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de validação. Tudo o que ela havia sentido, tudo o que havia suspeitado, estava ali, exposto, confirmado. Rodrigo estava lívido. Levantou-se bruscamente. Isso é uma armadilha. Essas gravações foram tiradas de contexto. Sente-se, Sr. Rodrigo, ordenou o juiz, sua voz trovejando pela sala.
ou sairá daqui escoltado. Escolha. Rodrigo hesitou, mas o olhar inabalável do Dr. Henrique o fez reconsiderar. Ele se sentou, mas estava visivelmente tremendo de raiva e medo. Há mais, o juiz continuou implacável. Conversas nas quais o senhor discute com a senhorita Jéssica como poderia manipular a narrativa pública para fazer parecer que a senhora Marina é uma esposa vingativa e amargurada. Mensagens nas quais a senhorita Jéssica sugere espalhar boatos sobre a saúde mental da senhora Marina em círculos sociais. E o mais grave de tudo, discussões sobre como poderiam usar a criança como ferramenta de controle emocional e financeiro. O juiz removeu os óculos e limpou as lentes, um gesto que parecia mais uma tentativa de processar a decepção que sentia pela natureza humana do que uma necessidade real. Recolocou os óculos e fitou Rodrigo e Jéssica com severidade. Vocês dois, disse, sua voz baixa mas carregada de autoridade, planejaram sistematicamente destruir a saúde mental de uma mulher grávida. Não por necessidade, não por defesa, mas por conveniência, para facilitar seus objetivos pessoais. Jéssica tentou falar. Excelência, eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu apenas... A senhora apenas o quê? O juiz a interrompeu. Apenas ajudou a elaborar estratégias para traumatizar uma gestante? Apenas provocou uma mulher em situação de vulnerabilidade? Apenas exibiu símbolos de seu relacionamento ilícito como se fossem troféus? Jéssica abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas começaram a cair, mas eram lágrimas de quem foi pego, não de quem se arrepende. O juiz voltou sua atenção para Rodrigo. E o senhor, senhor Rodrigo, empresário respeitado, membro de instituições de caridade, conhecido na sociedade como homem íntegro. Mas aqui, nestas evidências, vejo um manipulador calculista. Vejo alguém que usou sua posição de poder para controlar e subjugar a mulher com quem dividiu 15 anos de vida. Rodrigo tentou recuperar alguma dignidade. Excelência, minha vida pessoal foi difícil. O casamento estava ruim. Eu só queria seguir em frente. Seguir em frente, repetiu o juiz. Não inclui destruir quem fica para trás. O senhor tinha todo o direito de pedir o divórcio, todo o direito de refazer sua vida, mas não tinha o direito de fazer isso às custas da saúde emocional e física da mãe do seu filho. Não tinha o direito de orquestrar uma campanha de difamação e manipulação psicológica. Marina estava ouvindo tudo como se estivesse em um sonho. Um sonho onde, pela primeira vez, alguém via a verdade. Alguém entendia. Alguém acreditava nela. Doutora Cláudia colocou a mão sobre o ombro de Marina, um gesto de solidariedade e apoio. Marina olhou para ela com gratidão imensa. O juiz organizou os papéis sobre sua mesa. Vou determinar um intervalo de 30 minutos. Quando retornarmos, darei minha decisão sobre a guarda temporária e as medidas de proteção necessárias. Dr. Alberto, sugiro que converse com seu cliente sobre a seriedade da situação. Doutora Cláudia, a senhora e sua cliente podem aguardar na sala reservada. Ele bateu o martelo, encerrando temporariamente a audiência. As pessoas começaram a se levantar, conversas baixas enchendo o espaço. Marina se levantou, amparada por doutora Cláudia. Suas pernas estavam fracas, seu corpo exausto, mas sua alma se sentia mais leve do que havia sido em meses. Ela olhou para trás uma última vez. Viu Rodrigo com a cabeça entre as mãos. Viu Jéssica limpando lágrimas de raiva e humilhação. Viu o castelo de mentiras que construíram desmoronando ao redor deles. E pela primeira vez Marina permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo fosse ficar bem. Os 30 minutos de intervalo pareceram tanto uma eternidade quanto um piscar de olhos. Marina passou esse tempo em uma pequena sala reservada, acompanhada de doutora Cláudia e de sua mãe, Dona Lúcia, que havia chegado durante o intervalo. A mulher, de 60 anos, abraçou a filha com força, murmurando palavras de encorajamento e amor. Fora ela quem contratara os investigadores, sem dizer nada a Marina, temendo dar falsas esperanças. Mas as esperanças não eram falsas, eram reais, documentadas, irrefutáveis. Marina chorou nos braços da mãe. Não de dor, mas de alívio,
de reconhecimento, de gratidão por não estar sozinha nessa batalha. Você é forte, minha filha. Dona Lúcia sussurrou. Sempre foi. E seu bebê vai crescer vendo essa força. Vai aprender com ela. Quando o oficial de justiça veio avisá-las que o juiz estava retornando, Marina se levantou, alisou a blusa, respirou fundo e caminhou de volta para a sala de audiências. Doutora Cláudia ia ao seu lado e Dona Lúcia um passo atrás, como uma guardiã silenciosa. A sala estava mais cheia do que antes. A notícia das revelações havia se espalhado pelos corredores do fórum e mais curiosos haviam se juntado aos já presentes. Todos queriam ver o desfecho. Todos queriam saber qual seria a decisão do juiz. Rodrigo estava sentado no mesmo lugar, mas parecia ter envelhecido anos naqueles 30 minutos. Seu semblante estava pétreo, os ombros caídos. Dr. Alberto conversava com ele em murmúrios urgentes, tentando preparar alguma defesa de última hora. Jéssica não estava mais ao lado dele. Havia se movido para um banco mais atrás, como se tentasse distanciar-se fisicamente da situação. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. O juiz entrou e todos se levantaram. Dr. Henrique Tavares carregava consigo não apenas os documentos do caso, mas também o peso de uma decisão que sabia que mudaria vidas. Sentou-se, ajeitou os papéis diante de si e, após um momento de silêncio, começou a falar. Esta audiência me trouxe revelações profundamente perturbadoras, começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Vim para cá, esperando julgar um caso de divórcio relativamente comum. Saio daqui tendo testemunhado um dos exemplos mais claros de abuso emocional e manipulação psicológica que já encontrei em minha carreira. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. O casamento é uma instituição que, quando termina, deve ser dissolvida com respeito e dignidade, especialmente quando há uma criança envolvida. O que vi aqui não foi respeito, não foi dignidade. Foi uma tentativa calculada de destruir uma pessoa para benefício próprio. Rodrigo mantinha os olhos fixos na mesa à sua frente. Jéssica mordia o lábio inferior, tentando conter novas lágrimas. Baseado nas evidências apresentadas, nos depoimentos prestados e nas investigações conduzidas, toma as seguintes decisões. O juiz pegou uma folha de papel e começou a ler formalmente. Primeiro, a guarda temporária do menor que está por nascer é concedida integralmente à mãe, Sra. Marina Santos Almeida. O pai, Sr. Rodrigo Henrique Almeida, terá direito apenas a visitas supervisionadas. Um murmúrio percorreu a sala. Dr. Alberto se levantou. Excelência, visitas supervisionadas são uma medida extrema. Meu cliente não representa perigo físico à criança. Não disse que representa perigo físico, Dr. Alberto, o juiz retrucou. Disse que representa risco emocional e psicológico. As evidências mostraram que o Sr. Rodrigo está disposto a usar a criança como ferramenta de manipulação, até que ele demonstre, através de acompanhamento psicológico adequado, que compreende a gravidade de suas ações e está comprometido em ser um pai presente de forma saudável, as visitas permanecerão supervisionadas. Dr. Alberto sentou-se derrotado. O juiz continuou. Segundo, determino que seja estabelecida uma medida protetiva impedindo a senhorita Jéssica Moreira de se aproximar da senhora Marina Santos Almeida ou de estabelecer qualquer tipo de contato, direto ou indireto, com ela ou com a criança após o nascimento. Qualquer violação desta ordem resultará em consequências legais severas. Jéssica soltou um soluço abafado. A mulher que entrara na sala como se fosse dona do mundo agora estava sendo legalmente proibida de se aproximar de quem tanto tentou humilhar. Terceiro, o juiz prosseguiu, a pensão alimentar será fixada em 25% dos rendimentos brutos do Sr. Rodrigo, a ser depositada diretamente em conta bancária de titularidade exclusiva da Sra. Marina, destinada ao sustento da criança. Além disso, o Sr. Rodrigo arcará com 50% de todas as despesas médicas, educacionais e de saúde extraordinárias relacionadas ao menor. Estes valores não poderão ser usados como forma de
Barganha ou controle emocional. Qualquer tentativa nesse sentido será considerada descumprimento de ordem judicial. Marina sentia as lágrimas escorrerem livremente. Eram tantas emoções ao mesmo tempo. Alívio, gratidão, justiça, validação. Doutora Cláudia apertou sua mão discretamente. Dona Lúcia, sentada logo atrás, colocou a mão no ombro da filha. Quarto, o juiz não havia terminado. Determino que o Sr. Rodrigo inicie imediatamente acompanhamento psicológico com um profissional especializado em questões de parentalidade e relacionamentos abusivos. Ele deverá apresentar relatórios trimestrais deste acompanhamento a este juízo. Somente após 6 meses de tratamento comprovado e com avaliação favorável do profissional é que poderá haver reavaliação do regime de visitas. Rodrigo finalmente ergueu os olhos. Havia neles uma mistura de raiva, humilhação e algo que poderia ser interpretado como medo. O controle que sempre teve, a posição de poder que sempre ocupou, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Quinto, o juiz concluiu. Quanto à partilha de bens, determino que seja realizada de forma equitativa, respeitando os direitos da senhora Marina adquiridos durante os 15 anos de união. No entanto, a residência onde o casal morava ficará temporariamente sob posse da senhora Marina, até que a criança complete 1 ano de vida, garantindo estabilidade e conforto neste período crucial. Após esse prazo, a questão da residência será reavaliada. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor construiu uma reputação na sociedade. Empresário de sucesso, filantropo, homem respeitado. Mas reputação se constrói também, e principalmente em como tratamos aqueles que dependem de nós, aqueles que amamos, aqueles que estão vulneráveis. O senhor falhou miseravelmente nesse aspecto. Tem agora a oportunidade de aprender, de crescer e de se tornar o pai que seu filho merece. Sugiro que aproveite. Ele voltou seu olhar para Marina. Senhora Marina, a senhora demonstrou coragem admirável ao enfrentar esta situação. Sei que os próximos meses não serão fáceis. Maternidade nunca é, especialmente em circunstâncias como estas. Mas confio que a senhora tem a força necessária não apenas para superar, mas para prosperar. Este tribunal estará sempre disponível caso precise de proteção adicional ou ajustes nas determinações aqui estabelecidas. Marina acenou com a cabeça, incapaz de falar. Sua garganta estava apertada de emoção. O juiz bateu o martelo pela última vez. Esta audiência está encerrada. A sentença completa será disponibilizada por escrito nos próximos 5 dias úteis. Bom dia a todos. Ele se levantou e saiu pela porta lateral. A sala explodiu, em conversas. Jornalistas corriam para fazer suas anotações. Advogados conversavam entre si. Curiosos comentavam o desfecho. Marina permaneceu sentada por um momento, absorvendo tudo. Então, lentamente, levantou-se. Doutora Cláudia a abraçou. Você conseguiu, Marina. Conseguiu. Dona Lúcia também se juntou ao abraço, as 3 mulheres formando um círculo de força e solidariedade. Quando Marina finalmente se afastou do abraço, seus olhos encontraram os de Rodrigo. Ele a fitava de longe. Não havia mais arrogância naquele olhar, apenas derrota. Ela não sentiu prazer nisso, não sentiu vingança. Sentiu apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Pelo homem que ele poderia ter sido e não foi. Mas não era mais problema dela. Ela tinha um filho a caminho, tinha uma vida a reconstruir, tinha uma história de dor que se transformaria, com tempo e cura, em uma história de superação. E enquanto caminhava para fora daquela sala, amparada por sua mãe e sua advogada, Marina sentiu pela primeira vez em meses que estava trilhando o caminho certo. 3 meses se passaram desde aquela manhã no Fórum Lafayette. Outubro trouxe consigo a primavera brasileira, e com ela, a renovação que Marina tanto precisava. O apartamento onde agora morava, um espaço menor mas acolhedor no bairro de Savassi, estava banhado pela luz suave da tarde. Pela janela, podia ver as árvores florescendo nas ruas, trazendo cores vibrantes
para contrastar com o cinza do asfalto. No berço ao lado da poltrona onde Marina se sentava, dormia Miguel. 3 semanas de vida, olhos escuros como os dela, punhos minúsculos cerrados mesmo durante o sono. Ele havia chegado ao mundo em uma manhã tranquila de setembro, saudável e forte, provando que, apesar de toda a turbulência emocional da gestação, o amor de uma mãe havia sido suficiente para protegê-lo. Marina observava o filho dormir e ainda se maravilhava com a perfeição daquele ser pequenino. Cada respiração, cada movimento, cada som que ele fazia era um milagre. E era todo dela para proteger, para amar, para guiar. A vida após a audiência não havia sido fácil. Os primeiros dias foram repletos de ajustes. Dona Lúcia se mudara temporariamente para o apartamento, ajudando a filha com os preparativos para a chegada do bebê. Juntas, transformaram o pequeno segundo quarto em um quarto infantil acolhedor. Paredes pintadas de azul claro, móveis coloridos pendurados no teto, prateleiras com livros infantis que Marina já começava a ler para Miguel todas as noites. Rodrigo cumpria rigorosamente as determinações judiciais. A pensão era depositada no dia certo, sem atrasos. Ele comparecia às sessões de terapia e, de acordo com os relatórios que chegavam ao fórum, estava genuinamente tentando compreender seus erros. Ainda não havia tido contato com Miguel. As visitas supervisionadas seriam iniciadas apenas quando o bebê completasse 2 meses, conforme orientação médica. Marina não sabia como se sentia em relação a isso. Havia dias em que sentia raiva, dias em que sentia pena, e dias em que simplesmente não sentia nada, além de indiferença. De Jéssica, Marina não ouvira mais nada. Soube através de conhecidos em comum que ela havia deixado Belo Horizonte. Alguns diziam que fora para São Paulo, outros que voltara para sua cidade natal no interior. Marina não procurou confirmar. Não importava mais. A medida protetiva continuava em vigor, e se Jéssica fosse minimamente sensata, manteria distância. O que mais surpreendeu Marina nos últimos meses foi a rede de apoio que se formou ao seu redor. Mulheres que haviam lido sobre seu caso nos jornais a procuraram. Compartilharam suas próprias histórias de manipulação, de gaslighting, de abusos emocionais. Marina percebeu que não estava sozinha. Havia centenas, talvez milhares de mulheres que passavam ou haviam passado por situações semelhantes, e muitas delas ainda estavam presas naquele ciclo, incapazes de sair, acreditando que mereciam o tratamento que recebiam. Foi assim que nasceu a ideia. Marina criou um grupo de apoio online, moderado por ela e por 2 psicólogas voluntárias. O grupo cresceu rapidamente. Mulheres compartilhavam suas dores, suas dúvidas, suas pequenas vitórias. Marina contribuía com sua própria experiência, mostrando que era possível sair, que era possível reconstruir, que era possível ser feliz novamente. Você está fazendo a diferença, doutora Cláudia lhe dissera em uma visita recente. A advogada se tornara mais que uma representante legal. Tornara-se amiga. Cada mulher que você ajuda a encontrar sua voz é uma vitória contra tudo que tentaram fazer com você. Marina sorriu ao lembrar dessas palavras. Havia descoberto um propósito. Sua dor não seria em vão. Seria transformada em força, em esperança para outras. Miguel se mexeu no berço, fazendo um pequeno som. Marina se levantou e foi até ele, passando a mão suavemente sobre seu cabelo fino. Ele se acalmou imediatamente, voltando ao sono profundo. Ela sussurrou baixinho, como fazia todas as noites. Você vai crescer sabendo que é amado incondicionalmente. Vai crescer vendo que mulheres são fortes, que merecem respeito, que não devem aceitar menos do que merecem. E se um dia você se tornar um homem, vai tratar as pessoas com a dignidade que todos merecem. Porque eu vou te ensinar isso, dia após dia, até que esteja enraizado em quem você é. Um toque suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Dona Lúcia, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Como está meu neto? Perguntou a mulher mais velha, depositando a bandeja sobre a mesinha de centro e caminhando até o berço. Dormindo como um anjo. Marina respondeu com um sorriso.
Igual a você quando era bebê, Dona Lúcia disse com ternura. Sempre tão tranquila, tão serena. Ela pegou a mão da filha. Estou muito orgulhosa de você, Marina. Do que se tornou, de como enfrentou tudo isso. Não teria conseguido sem você, mãe, Marina respondeu apertando a mão de volta. Você teria, Dona Lúcia afirmou com convicção. Porque a força sempre esteve dentro de você. Eu apenas ajudei você a encontrá-la. Sentaram-se juntas no sofá, bebericando o chá enquanto conversavam sobre planos futuros. Marina estava considerando voltar a trabalhar em alguns meses. Fora professora de literatura antes de casar-se com Rodrigo e sentia falta da sala de aula, do contato com os alunos, da possibilidade de inspirar jovens mentes. E Rodrigo? Dona Lúcia perguntou cautelosamente. Tem pensado em como será quando as visitas começarem? Marina suspirou. Penso nisso todos os dias. Tenho medo, não vou mentir. Medo de que ele tente manipular Miguel como tentou me manipular. Mas o juiz foi sábio ao exigir as visitas supervisionadas. E vou estar atenta, sempre. Miguel tem você como mãe, Dona Lúcia disse. Isso já é mais do que suficiente para protegê-lo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marina aprendeu a abraçar. Acordar com os choros de Miguel de madrugada, alimentá-lo, acalmá-lo, vê-lo adormecer novamente. Os dias eram preenchidos com cuidados, com descobertas, com pequenas alegrias. O primeiro sorriso de Miguel, ainda que provavelmente involuntário, encheu o coração de Marina de uma felicidade que ela não sabia que era possível sentir. E em uma tarde ensolarada de outubro, quando Marina estava no parque próximo de casa caminhando com Miguel no carrinho, algo inesperado aconteceu. Ela viu Rodrigo. Ele estava sentado em um banco, claramente esperando. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu o impulso de virar e ir embora. Mas algo a fez parar. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de encerrar aquele capítulo definitivamente. Rodrigo se levantou e caminhou lentamente até ela. Parou a uma distância respeitosa. Marina, ele disse, sua voz baixa. Posso falar com você? Apenas um minuto. Marina hesitou, mas acenou afirmativamente. Eu sei que não tenho o direito de pedir seu tempo, Rodrigo começou, e havia algo diferente nele. A arrogância havia desaparecido. Mas precisava dizer que sinto muito, profundamente, pelo que fiz, pelo que deixei de fazer, por todas as formas que te machuquei. Marina não disse nada, apenas esperou. A terapia tem sido difícil, ele continuou, porque estou tendo que encarar coisas sobre mim mesmo que sempre evitei. Estou tendo que admitir que fui cruel, manipulador, abusivo. Essas palavras são difíceis de dizer, mas são verdadeiras. Por que está me dizendo isso? Marina perguntou, sua voz neutra. Porque você merece ouvir. E porque quando eu finalmente tiver a chance de conhecer meu filho, quero que seja a melhor versão de mim mesmo. Não a versão que existia há 3 meses. Não sei se algum dia você vai me perdoar. Não sei se eu mereço perdão. Mas quero que saiba que estou tentando mudar. Marina olhou para ele por um longo momento. Viu um homem quebrado tentando se reconstruir. Não sentiu prazer nisso, mas também não sentiu pena. O perdão é algo que você terá que conquistar, Rodrigo. Ela disse finalmente. Não de mim, de você mesmo. E de Miguel quando ele for velho o suficiente para entender. Tudo o que posso dizer é que espero, sinceramente, que você consiga ser o pai que ele merece. Rodrigo acenou, engolindo em seco. Obrigado. Por tudo. Por ter força quando eu só trouxe fraqueza. Ele se afastou então, caminhando de volta pelo parque. Marina ficou observando até que ele desaparecesse entre as árvores. Então olhou para Miguel, que dormia tranquilamente no carrinho, alheio ao encontro que acabara de acontecer. Vamos para casa, meu amor, ela sussurrou. Enquanto caminhava de volta para o apartamento, Marina refletiu sobre tudo o que acontecera. Sobre a dor, sobre a luta, sobre a vitória, sobre como havia descoberto dentro de si uma força que não sabia que possuía, sobre como um dos piores momentos de sua vida havia se transformado em um dos mais transformadores. E percebeu algo importante.
Ela não era mais a mesma Marina que entrara naquele tribunal meses atrás. Era mais forte, mais consciente, mais inteira. Havia perdido um casamento, mas ganhara a si mesma. E isso, ela sabia, era muito mais valioso. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina tenha tocado seus corações. Quantas de nós já nos sentimos silenciadas, invalidadas, feitas sentir que nossa dor não era real? A jornada de Marina nos mostra que há força mesmo quando nos sentimos mais frágeis, que há justiça mesmo quando tudo parece perdido, e que sempre, sempre vale a pena lutar por nossa dignidade e pela segurança daqueles que amamos. Se esta história ressoou com você, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias de superação, de mulheres que transformaram suas dores em força e suas lutas em vitórias. Deixe seu like e, nos comentários, compartilhe suas reflexões. Sua história também importa. Sua voz também merece ser ouvida. E juntas somos mais fortes. Até a próxima história. Fiquem bem e lembrem-se sempre: vocês merecem respeito, amor e dignidade. Sempre.